Você vai conhecer agora o nosso mais novo lançamento, o Quali Gesso Jet. Gesso projetado para revestimento e acabamento de paredes internas de alvenaria, de blocos cerâmicos ou de concreto, além de lajes e pilares. O produto é o único do mercado, adequado tanto para revestimento como acabamento. O processo é simples e reduz a uma única aplicação as fases de chapisco, emboço e reboco. A sua granulometria, formulação especial, tecnologia de aplicação proporcionam mais agilidade e facilidade no nivelamento de superfícies irregulares. O revestimento executado com Quali Gesso Jet permite diversos tipos de acabamento, deixando a superfície pronta para ser pintada com uma base mais adequada devido à brancura do produto. A aplicação do Quali Gesso Jet é simples e vamos mostrar cada uma das suas fases. Porém, antes de falarmos do processo de aplicação, destacaremos alguns cuidados que devem ser tomados para garantir a qualidade do trabalho. Vamos a eles. O local onde será realizada a aplicação deve dispor de suprimento constante de água e energia. A fachada externa da obra deve estar revestida e as instalações devem estar concluídas. Estocar a sacaria próxima à máquina de projeção, protegida contra a umidade. Listaremos agora cada uma das fases de aplicação do Quali Gesso Jet. Preparação da superfície, execução das mestras, projeção da pasta de gesso, sarrafeamento e acabamento. Vamos à primeira delas. As alvenarias a serem revestidas devem estar concluídas. A superfície que será revestida deve ser livre de materiais que dificultem a aderência da pasta de gesso. Bem, agora vamos detalhar a preparação das taliscas e mestras. Elas determinam a espessura do revestimento e servem como referência na aplicação do Quali Gesso Jet. Você deve conferir os pontos mais críticos da superfície, utilizando esquadro, régua de alumínio e nível de bolha. Depois que você identificar os pontos ideais, está pronto para aplicar as taliscas. A colagem das taliscas pode ser realizada com a própria pasta do Quali Gesso Jet. Existem duas maneiras de se fazer o revestimento com o Quali Gesso Jet. Você pode fazer o revestimento desempenado ou sarrafeado. A diferença entre os dois processos está na utilização ou não de taliscas e mestras. No revestimento desempenado, não há execução de mestras. Você pode ou não utilizar as taliscas como referência para alinhar o revestimento. Após esta etapa, as fases de acabamento são as mesmas do processo manual. Para o processo de revestimento sarrafeado, que mostraremos a seguir, é necessária a execução das mestras. Utilize uma régua de alumínio para executar as mestras, aplicando o Quali Gesso Jet com o auxílio de uma espátula sobre o seu lado mais estreito, orientando-se pelas taliscas e comprima a régua sobre a parede. As mestras devem ser executadas com pelo menos 2 metros de comprimento ou próximo ao pé direito da obra. Recomendamos uma largura de aproximadamente 2,5 cm. As mestras servem para definir a espessura final do revestimento e como apoio para que você faça o sarrafeamento. A próxima etapa que você vai conhecer é a projeção da pasta de gesso. Prepare a máquina de projeção de acordo com as recomendações do fabricante. A pasta deve ser projetada até a espessura das mestras. Preencha um pano de cada vez e todos os espaços vazios em linhas paralelas. À medida que os panos são preenchidos, você já pode iniciar a etapa de sarrafeamento. As etapas de projeção e sarrafeamento acontecem ao mesmo tempo. Veja agora como é o processo de sarrafeamento. Os cuidados no sarrafeamento devem ser os mesmos que você tem na aplicação do revestimento manual de gesso. Veja como é fácil. O sarrafeamento deve ser feito com régua de alumínio, evitando que o excesso de pasta de gesso caia no chão. Você deve aplicar a régua, prensando a pasta de gesso contra a superfície, eliminando assim os vazios e retirando os excessos. O excesso de massa que fica na régua pode ser aplicado novamente com o auxílio de uma espátula no preenchimento dos espaços vazios. Essa operação deve ser repetida até que toda a superfície seja preenchida e o pano revestido esteja nivelado com as mestras. Nesta etapa, você deve executar o arremate dos cantos. Vamos então para a última etapa de aplicação do Quali Gesso Jet, o acabamento. Dependendo da qualidade que queira para o seu revestimento, você pode optar por 2 processos distintos. No primeiro deles, você deve utilizar uma desempenadeira de espuma rígida,
umedecida e aplicá-la em movimentos circulares sobre a superfície, sem exercer pressão sobre a pasta. Neste processo, o acabamento ficará como uma argamassa comum, necessitando de acabamento como preparação para a etapa da pintura. A segunda forma de realizar o acabamento proporciona um resultado final mais fino, de melhor qualidade. Com o auxílio de uma desempenadeira de aço, faça as correções usando a pasta do Quali-Gesso Jet. Após o acabamento, a superfície deve ser preparada de acordo com as recomendações dos fabricantes de tinta. Como vimos, a aplicação do Quali-Gesso Jet é simples e oferece agilidade com economia na fase do revestimento. O revestimento executado com Quali-Gesso Jet permite um melhor acabamento com pouquíssimo desperdício, associando lucratividade e qualidade na arte de revestir. O nosso departamento técnico está à sua disposição para apoiá-lo sempre que for preciso. Solicite uma visita. Quali-Gesso Jet. Com ele, sua obra vai decolar. Como a gente tem colocado, né, a dificuldade nossa de mão de obra, então com esse processo nós temos que aplicar muito mais, porque nós temos que ter uma qualidade, tá? Um desperdício muito menor e na prática com a mão de obra braçal a gente não consegue todos esses resultados. Então nós temos agora uma máquina, nós temos um produto que é o que a gente tem que investir mais agora e trabalhar em cima disso, porque hoje nós temos que cobrar a produtividade. O processo de revestimento com Quali-Gesso Jet elimina as fases de chapisco, embolso e reboco, reduzindo a uma única aplicação, com a vantagem de ser um produto de baixa granulometria que permite um acabamento superior. Esse acabamento propicia que seja aplicado simplesmente um selador e após esse selador seja aplicado o processo de pintura e aí sim você tem um ambiente pronto e acabado com alta lucratividade.